Boa tarde, Jairo. Você está me ouvindo? Eu não consigo lhe ouvir. Certo. Agora eu acho que vai funcionar. O senhor me ouve? Não, eu não lhe ouço. De repente o senhor tenta falar então sem o fone, vamos ver se vai dar delay, alguma coisa, daí a gente. Desculpa, Rafael, vamos sem fone. Ó, mas agora ficou perfeito. Ah, não, eu ouvi Tá bom? a sua voz. O senhor está me ouvindo? E aí, estou te ouvindo bem. Certo. E o senhor ouve algum tipo de delay? A sua voz retorna ou não? Tá Não, perfeito para a gente continuar? não, para mim está perfeito, estou te ouvindo perfeitamente. Tá certo. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos acompanhar em outros horários, né, Jair? Aqui é o jornalista Rafael Martinelli, do seguinte.inf.br, e hoje eu estou recebendo o Jairo Carneiro. Ele é candidato à prefeitura de Gravataí pelo PT. Muito obrigado, Jairo, por participar dessa série de entrevistas que o Seguinte faz com os prefeituráveis de Gravataí e Cachoeirinha. Maravilha, beleza? Alegria participar contigo aqui. Poxa, muito obrigado. Vamos começar então. Jairo, o PT foi governo em Gravataí de 97 a 2011, com Daniel Bordion, Sérgio Stazinski e Rita Sanco, que sofreu o que eu chamo de golpitman, né? O prefeito Marco Alba, ele Sim. repete sempre que pagou mais de 300 milhões em dívidas desses governos. O PT quebrou a prefeitura? Essa cantilena ah, que se fala a todo momento. O PT quebrou o Brasil, o PT quebrou a prefeitura, o PT quebrou o Estado. Hoje nós ouvimos isso diuturnamente, né? Então, mas ninguém apresenta os dados. Qual é os dados? Onde é que estão os dados? Onde é que está o levantamento dos dados para dizer, ó, tinha uma dívida de tanto, não tinha, estão pagando, não estão pagando, etc. Então, é difícil para a gente saber, porque sempre são feitas as acusações sem dizer como, né? Quer dizer o quê. Né? Aliás, virou moda agora fazer coisas que não tem autor, né? Faz a acusação e não tem autoria, né? Cadê a autoria? Que demonstra, que mostra, né? Então, eu vou bem franco para ti, ficou ou não ficou dívida? É comum que fique dívida a prefeitura de um período para outro. Quem entrar na prefeitura agora, certamente vai ter as dívidas decorrentes das obras que o Marco Alba acabou de estar fazendo aqui nas estradas, nos entrocamentos, etc. Então, a gente vai acabar sabendo lá não sei que ano que talvez tenha ficado dívidas fortes ou impagáveis, ou seja o que for. Então, eu sempre tenho essas acusações, que são acusações, não por tua parte. Eu digo, quem levanta esse tema, levanta fazendo acusações de que o PT quebrou. Não, o PT deixou dívida. Não, o PT quebrou a prefeitura, o PT quebrou. Sempre a mesma cantilena, né? Isso já tá repetitivo há muito tempo no Brasil inteiro. Todos os governos do PT, seja estadual, federal ou municipal, têm esse tipo de acusação. Que é uma moda que pega, contra o PT pega essas coisas, né? Ou seja, fala isso do PT, está automaticamente articulado para que isso seja uma cantilena que já tem de muito tempo, né? Mas a demonstração disso real é difícil de fazer demonstração, né? Jairo, a prefeitura paga uma alíquota complementar para o Instituto de Previdência, que em 15 anos, se seguir nessa mesma toada, vai ter que pagar quase 2 folhas salariais por mês. O candidato que representa Sim. o governo, o Luiz Afalon, ele disse que vai fazer uma reforma da Previdência Municipal. Jairo Carneiro, do PT, vai fazer uma reforma da Previdência? Não, quando ele fala, certamente já fala reforma, é retirar direito. Vamos fazer a leitura correta. Reforma tu pode fazer a hora que tu quiser. Agora, com quem que tu faz? Discutindo com os trabalhadores ou não discutindo com os trabalhadores? Consultando os interessados ou não? Essa é a questão.
toda qualquer discussão nesse tema tem que ser uma discussão com os interessados. Né? Agora, a reforma da Previdência virou um mantra. É o mantra de que tudo no Brasil não dá certo porque os trabalhadores têm muitos direitos, têm muitos privilégios, etc. Que é uma cantilena. É uma cantilena porque eu mesmo eu sou aposentado, não pelo município, sou aposentado pelos metalúrgicos, né? E eu acho que é o que eu adquiri esse direito com quase 40 anos de trabalho, 37 anos de trabalho. Então, os trabalhadores, quando trabalham, mesmo na prefeitura, eles têm uma expectativa, né, que tá garantido na sua organização, na administração, ou seja, que agora com a reforma administrativa quer se trocar. Então, é uma cantilena sempre igual, ou seja, não se busca fazer o que a gente pode fazer para solucionar esse problema, né? O que pode se fazer para solucionar? Então, tem que sentar com os trabalhadores, com o Instituto, que eu acho, inclusive, que no último período está sendo bem dirigido, né? Então, é uma coisa importante, o Martinelli, uma coisa importante, tu poder contar com isso, tu poder saber que tem direito à saúde, porque tu paga todo mês do teu salário um tanto, né? E com a expectativa de poder um dia se aposentar, quando chega uma certa idade. Então, nós não faremos aquilo que eles chamam comumente de reforma administrativa. Perdão, a reforma da Previdência. Né? Não faremos, porque isso a gente já sabe o que está por trás dessa frase. Essa frase diz: vamos buscar retirar direitos, diminuir, rebaixar, aumentar a alíquota. É isso que tá atrás. Né? Pouca vez se fala em equilibrar economicamente a prefeitura, né? Então, nós não faremos. Nesse tom, nessa toada que eles falam todo dia por aí afora, nós não faremos. Jairo... Agora, não vamos assentar e conversar. Se a prefeitura tiver dificuldade, e certamente vai ter dificuldade, sentar para discutir como a gente resolve. E vamos buscar todos os interessados no tema para ver qual é a parcela que cada um vai dar para contribuir para a solução desses problemas. Né? Pois é, da mesma forma eu lhe coloco, né, que ainda na questão do funcionalismo, né, se há margem para repor perdas nos salários, né, já que com a pandemia a Gravataí perdeu uns 100 milhões aí em recursos que não foram cobertos pelo governo federal, não na totalidade, mais 20 milhões do fim da majoração agora das alíquotas do ICMS no estado, tem o reflexo daqui a 2 anos da perda da venda dos carros, da queda na venda dos carros, né, da GM. Gravataí tem uma GM dependência, né, mais os financiamentos que o atual governo fez e mais o restante da dívida histórica que continua sendo paga, né, por governos desse próximo governo e os que vêm na frente, né. Como é que o que o PT pode prometer para o funcionalismo? Nós vamos fazer 2 coisas, o Martinelli, que tem que ser feitas de imediato. O prefeito que for eleito vai ter que juntar com os prefeitos de Cachoeirinha, de Alvorada, de Viamão, de Porto Alegre, se assim quiserem, e tem que ir a Brasília discutir com os deputados e senadores para nós revogar essa vergonha que é essa PEC que foi aprovada, que congela recursos para saúde e educação. Né? Então, não é possível que vão cortando todos os recursos daqui de impostos que nós pagamos. Então, o governo federal embolsa isso e depois não discute a redistribuição. Né? Nós não sofremos só com isso, nós sofremos com outras questões de empresa fechando, empresa com dificuldade econômica, e o governo federal não deu um passo nesse sentido. Um passo que seja. Né? E tem BNDES, tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica Federal, e não fez um gesto para dizer: discutiremos. Eu acho que essa é a diferença de governos nossos. Por exemplo, eu quero aqui trazer o caso do Lula. Né? Quando o Lula era governo, o Lula tinha um programa, tinha um projeto para a indústria, para o emprego, né? Ou seja, inclusive colocando critérios. Por exemplo, a questão do consumo de produtos locais. Por exemplo, a empresa vem para cá, ela se compromete a usar produtos fabricados aqui. Por exemplo, as empresas se comprometem com nível de emprego. Então, tem que ajudar, tem que financiar, tem que ajudar, porque sem indústria forte, não tem comércio forte, não tem um país forte e soberano.
Agora, Jairo, Então nisso eu acho que todo mundo que é desenvolvimentista, né, concorda. Mas tu acredita nisso no mundo real? Porque a Dilma fez uma desoneração, né, e acabou as empresas aproveitando disso, mas não investindo na própria indústria, né? E o rentismo eu vejo usando o dinheiro para demitir trabalhadores, né, o que é pior ainda, né? Então é verdade que isso pode acontecer e já aconteceu. Nós vemos aí vários exemplos do que aconteceu. Mas eu quero dar um exemplo para ti, talvez um pouco mais que eu acompanhei de perto, que foi a questão de Rio Grande, do Porto de Rio Grande, do estaleiro de Rio Grande. Por tarefa da Federação dos Metalúrgicos, eu tive que muitas vezes ir a Rio Grande negociar acordo coletivo. Então, a barbaridade da empresa, uma empresa poderosa, uma empresa com tecnologia, uma empresa com maquinário adequado, com trabalhadores treinados, né? A Petrobras simplesmente diz, não compraremos mais, vamos comprar do exterior, porque estavam na fúria da privatização. E olha que as empresas lá do Porto do Rio Grande que faziam os navios, plataforma, não eram estatais, eram empresas privadas, né? E que de uma hora para outra a Petrobras cortou. Cortou significa a minha fábrica em Cachoeirinha, a qual eu sou ligado até hoje, que é a Coque, praticamente fechando porque vendia instrumentos, produtos para as plataformas. E assim, Gravataí e Cachoeirinha, uma série de empresas foram falindo porque não tem mais a plataforma de Rio Grande e, portanto, não vende mais os seus produtos, seja ponte rolante, seja maquinário, seja motor. Então, eu só dou dois como exemplo, porque se tu um país não pode perder um patrimônio desse, patrimônio técnico, patrimônio há muito tempo construído pelos trabalhadores. Então, esse que é para mim o problema. O problema é que quando tu faz isso, tem que cobrar das empresas. As empresas que não cumprem o contrato feito com o governo na desoneração têm que ser punidas. E quando eu falo punida, não tem mais o financiamento. Ou, bom, deve constar no contrato que tipo de problema pode acontecer e como se resolve. Deve estar no contrato isso, né? O problema é que muitas vezes se faz essas coisas e não se põe no papel, né? Para cobrar o respeito de ambas as partes àquele contrato que foi assinado. Quando a GM veio para cá, né, a GM exigiu um conjunto de coisas, isenções fiscais, terreno, tal, a arrumação do entorno da fábrica, né? Me lembro na época, inclusive, questionaram a CUT. A CUT é contra? Não. Tanto é que eu assinei um documento a favor da vinda da GM. Não que eu tenha, dizendo a CUT não tem problema com isso. Quem vem é a GM. Agora, a gente não sabe a que custo total isso significou. Quantos milhões deixou de ser arrecadado em função desse apoio a uma fábrica da GM aqui em Gravataí, né? Há pouco tempo teve um episódio do Mercado Livre. Eu não tenho condições de fazer crítica nem ao Alba, nem ao governo Leite, porque eu não sei quais são as exigências que foram colocadas para vir para cá. Dependendo das exigências, não tinha condições também de cumprir. Quando tu fala que tem uma dívida histórica, porque a prefeitura investiu, né, ou seja, que outra dívida ia se fazer? Então, eu não tenho condições de fazer uma crítica, porque eu não sei quais são os termos que estavam propondo para vir para Gravataí, né, o Mercado Livre, que muita gente acha que perdemos emprego, etc, 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 mas não dá para ceder a qualquer coisa em troca de possíveis empregos, né? Então, essa questão do Brasil é uma questão muito mal encaminhada. Muito mal encaminhada. E o poder público tem sim, Marcinelli, que olhar essa questão da empresa privada, que dá emprego, que gera emprego diretamente, que gera emprego indiretamente, ela tem que dar atenção, porque é isso que gera impostos, que gera renda para a cidade, que faz crescer a cidade, né? Então, é um tema sempre complicado, porque tem muita gente que diz, não tem que dar dinheiro para a empresa privada, né? Nós temos que apoiar o crescimento da cidade. E muitas vezes o crescimento da cidade passa para que a gente possa apoiar empresas que estão necessitando de aporte para poder arrancar e caminhar. Mas pouco se faz para as empresas médias e pequenas, que 70% do emprego
é garantido para as empresas médias e pequenas, não são só as grandes. Então, há uma tendência de achar grandes empreendimentos e tal, e muitas vezes o pequeno empreendimento que está aqui perto da gente, ele não é acudido a tempo para que ele não definha que ele tem tecnologia, que ele tem tudo para poder crescer e não cresce porque não há apoio, né? E apoio de todos os níveis, né? Seja da prefeitura, seja do Estado, seja do governo federal. Certo. O Jairo, Então, sim, oi. Vou sim, sim. seguir a pauta aqui para a gente conseguir vencer toda ela. É, Ah, se eu achar que tá falando demais, tu diga, porque não, eu sou palastrão. Não, perfeito, está ótimo. Eu até te peço também desculpa se eu te interromper, é para a gente poder seguir a Não, pauta tem aqui. problema, tem problema. Jairo, vem aí uma segunda onda da pandemia, antes de terminar a primeira, né? Me parece inevitável, né? A gente já tem o exemplo da Europa, que aconteceu antes lá, aconteceu aqui, novamente, a tendência é que aconteça, né? Qual o teu plano, assim, em caso de eleito, para preparar a cidade para um novo abre e fecha? E farias alguma coisa diferente do que o atual prefeito fez durante a pandemia? É que não tem abre e fecha, né, o Martinelli? O abrir e o fechar depende de aconselhamentos técnicos, de gente que inteira do riscado que possa dizer, né, qual é o nível de... Voltar agora é uma loucura, né? Os níveis de contaminação estão altíssimos, como aconteceu na Europa. Não dá para abrir e fechar, porque isso gera um desconforto terrível, né? E também, não, e também a contaminação naqueles trabalhadores que estão que vão para o seu emprego, é um nível altíssimo no Brasil. Tem um estudo agora feito, eu estava lendo hoje, um estudo que demonstra de que a ida ao trabalho está contaminando muito mais gente do que simplesmente o andar pela rua ou não andar pela rua, né? Então, numa possível segunda onda, que eu rezo para que não tenha, porque talvez nós já tenhamos a vacina, se o nosso, se o nosso presidente da República abrir de novo as testagens, né, e não fazer o que ele fez agora com a morte de um voluntário para testagem, ele fez um escândalo, né, porque isso batia com o que ele pensa, né, ou seja, não dá para um presidente de um país ficar com essa visão. Nós precisamos urgentemente de vacina, seja de Oxford, seja da Pfizer, seja da chinesa, seja russa, seja o que for. Até porque nós estamos fora dessa, porque aqui no Brasil os pesquisadores foram perseguidos por muito tempo pelo governo, ou seja, corte de bolsas de pesquisa, né? Ou seja, o Instituto Fiocruz, por exemplo, um instituto reconhecido mundialmente como fabricante de vacinas, etc., etc., está aí a conta-gota, com pouco dinheiro, com pouco recurso, porque não se investe nisso. Há um desprezo com a tecnologia nacional, com o serviço nacional, com os profissionais nacionais, pesquisadores. Então, isso é um problema. Eu rezo para que não tenha a segunda onda, porque nós tenhamos a vacina. Mas em não tendo, não haverá abre e fecha. Haverá o quê? Chamaremos todos os empresários, os trabalhadores, os técnicos que entendem do riscado, e nós vamos sentar com ele para discutir essa questão. Qual é o problema de volta ou não volta? Né? Se a contaminação vai aumentar, se o perigo... Então, esse que é a questão. A questão é técnica. Não é um problema ideológico. Não é uma questão ideológica, é uma questão técnica. É eminentemente técnica. E nós temos gente no Brasil suficientemente capazes das universidades para nos dizer para onde é o caminho. Onde é o caminho. Então, e aí, quando eu falo em chamar os empresários, é para que os empresários também, a gente sabe que os empresários têm vontade de que volte a sua empresa a funcionar, porque ele precisa arrecadar, ele precisa fazer dinheiro para poder pagar salário, pagar impostos, etc. A gente sabe disso. Mas aí a pergunta é, vale mais isso ou a morte de milhares de brasileiros, como já aconteceu com 160 e tantos mil mortos? E os 1.000 mortos são nossos vizinhos, nossos irmãos, nossos parentes, etc. Jairo, Então, essa que é a questão. Sim. nessa mesma questão ainda da pandemia, o governador está num vamos que vamos agora para volta às aulas, né, nesse momento, e se não for Sim. para os prefeitos, aí seja por interesse eleitoral ou não, né, barrarem essa volta às aulas nas escolas estaduais e municipais, nós teríamos aulas presenciais nesse momento, né? Como preparar o município para receber os alunos da comunidade escolar, professores, no ano que vem, se a gente ainda não tiver uma vacina, o que possivelmente não teremos, né?
Escolas que têm O uma pouca prefeito estrutura. o prefeito é a autoridade do município. Se ele entender que não há condições de estrutura e condições reais, ele não deve autorizar a volta às aulas. Nós devíamos, eu acho que todo o contribuinte que está aqui em roda deveria apoiar essa atitude do prefeito, né, de não voltar, enquanto não sentir segurança, enquanto não tiver um aconselhamento seguro, técnico, seguro. Não deveria voltar, porque, olha, é mais fácil perder um ano da escola do que perder um filho, né, que vai para a escola e não tem como, criança não tem como controlar. Não tem como controlar o abraço, como controlar o... Não tem como. Não tem como controlar. Quando se vê escolas assim, olha, pega os exemplos mais tradicionais, escolas estaduais de Gravataí, Tuiuti, Barbosa, uma vergonha a estrutura dessas escolas, né? Como imaginar que possa ter o mínimo de segurança para um retorno? Não tem nem segurança em relação ao coronavírus, nem segurança para ver se não cai o telhado na cabeça, entendeu? A segurança é ampla, é ampla. E Marcinelli, eu acho assim, a escola deveria ser o lugar mais bonito do bairro, deveria ser a escola. O mais bem feito para acolher as pessoas, acolher os pais, os alunos, etc. Porque a escola não é só um lugar de aprender a ler e escrever, a escola é um lugar de convivência. É ali que tem que fazer esporte, é ali que tem que fazer amizades, é ali que tem que crescer. Então, essa que é a questão. Então, as estruturas são muito ruins. Agora, o que não dá para a gente aceitar é que os governos se eximam dos problemas. Ou seja, o governo federal e o governo estadual não pode se eximir do problema. O problema não é de Gravataí ou de Cachoeirinha, etc. O problema é muito mais amplo. Esses entes governamentais, eles têm mais condições de ter recursos, porque cobram impostos, etc, etc, etc. Diferente do município, que também cobra seus impostos locais, mas não são os mais significativos. Então, quando vai a Brasília e vota pelo congelamento do recurso para a saúde e para a educação, é uma vergonha. Não adianta depois aqui ser candidato aqui em Gravataí e dizer não, mas nós vamos fazer e acontecer. Não vai fazer e não vai acontecer porque não vai ter recurso. Jairo, vai ter que... Dentro desse fazer acontecer que tu disseste, essa é uma crítica minha também, assim, não digo só política de Gravataí, falo em geral, né? Chega na eleição, se trabalham propostas que a gente sabe de difícil execução, principalmente nesse momento, né? Esse momento é um momento diferente, né? Muita gente parece se comportar como se a gente não estivesse no meio de uma pandemia, que ainda não terminou, né? Aí eu te pergunto, tu acha que é um pouco de catastrofismo pensar que possa ter gente passando fome quando terminar o auxílio emergencial do governo federal e que essa deva ser uma prioridade para os governos, pensar que nas suas cidades as pessoas não passem fome? É a prioridade das prioridades para mim, ou seja, se nós não tivermos uma renda mínima para as pessoas, para poder viverem, nós vamos entrar na violência, na desgraça mais completa. Então, é importante, foi importante o auxílio emergencial do governo federal, mesmo que o governo tenha negociado várias vezes e a oposição acabou impondo lá uma proposta que era maior que o Jair Bolsonaro tinha proposto, mas que ele aceitou fazer a assinatura. O que foi importante, sabe, aqui em Gravataí aumentou 18% a compra de produtos de obra, de alvenaria, etc., para fazer casas. Por que aumentou? Porque o pobre, quando ganha dinheiro, ele não põe na bolsa, ele vai lá e compra. Ou compra para melhorar a casa, ou compra para mais comida, né? Ou seja, o pobre compra, ele movimenta a economia, como os aposentados, etc., movimenta a economia, né? Não é uma visão de quem ganha para poder aplicar na bolsa. Não, ele ganha e usa imediatamente, ele faz o comércio crescer. Então nessa linha que está colocando, os governos, principalmente o federal, não podem se eximir dessa tarefa. Por isso que eu dizendo que os prefeitos eleitos, agora, logo depois da 15 de novembro, têm que se articular para ir a Brasília, se possível com o governador do Estado, para discutir com os deputados e com os senadores o fim dessa vergonha que foi essa PEC que congelou o dinheiro para a saúde e para a educação, e para a saúde no momento de pandemia, né? Ou seja, o governo federal tem que assumir as suas tarefas, que está na Constituição.
casa, né, comida, garantia. Não é difícil para o governo federal ajudar com auxílio emergencial, não é difícil, não é difícil. E a gente está observando que não é difícil, basta talvez, é a questão de prioridade. Para que é prioridade? Okay. No governo tem pouco dinheiro. Não fosse isso, a tragédia já estaria acontecendo e a economia, que já está em recessão, estaria parada, né, completamente. Né? Mas eu acho que tem um erro, inclusive, Martinelli. Já vi candidatos dizerem, olha, a pandemia criou a crise. Não, a pandemia não criou a crise. A crise aprofundou, perdão, a pandemia aprofundou a crise. A crise existia antes, que o governo não tem projeto de industrial, o governo não tem um projeto econômico claro. Quando, um tempo atrás, uma empresa vinha ao Brasil, ela tinha obrigações. Ela tinha obrigação de empregar a mão de obra daqui, ela tinha obrigação de usar produtos fabricados aqui, os insumos das indústrias fabricados aqui, e isso criava uma economia que andava e caminhava. Então, tu tinha empresa que vinha para cá diretamente e as empresas que estavam ao lado fornecendo alimentação, fornecendo transporte, fornecendo roupa profissional para os trabalhadores e tal. Então, tu movimenta. Então, a indústria tem uma importância vital, uma importância fatal. Um país que abre mão da sua indústria, ele abre mão da sua soberania. Né? Então, então, é possível. É um país que tem condições de, chamando o povo para conversar, nós vamos buscar soluções, Martinelli. Todas as soluções estão aqui. Jairo? É sentar de... Sim. Vou seguir na pauta aqui, desculpa te interromper. Segue. Vamos lá, vamos na conversa que está ótimo. O PT, um dos programas de governo é o orçamento participativo, né? Uma democracia participativa. Né? Em Gravataí, o número de obras aprovadas e não feitas pelo governo Sérgio Tassinski não queimou o filme do orçamento participativo? Olha, eu não vou dizer para você que queimou o filme, mas ele criou dificuldade, porque essas coisas ele prometer e não fazer é um horror. Né? É um horror. Agora, veja bem, nós nem falamos orçamento participativo, na palavra da participação popular, que é mais do que isso. Eu acho que o orçamento muito pouco, que o orçamento discute aquilo que é as pequenas sobras, para fazer obra aqui, uma rua acolá e tal. Nós temos que pensar toda a economia. Gravataí deveria fazer um congresso da cidade para discutir qual é a visão que nós temos da cidade, para onde que cresce, para que lado que cresce, em que rumo cresce, no rumo da indústria, do comércio, aonde que... Nós temos que olhar isso, nós temos que fazer uma conversa muito mais profunda. Não basta o orçamento participativo, que é indicação de obra aqui ou acolá. O que interessa é conversar com a população, ver quais são as necessidades, quais são as prioridades e como o povo participa. Vamos pensar o seguinte, quanto a prefeitura gasta, por exemplo, limpando bueiro, limpando ruas, etc., e que a população poderia participar ativamente, né, a partir da escola, com a forma de educação, para que as pessoas não jogassem lixo no bueiro, etc. A prefeitura gastaria muito menos, né, com a população ajudando e contribuindo. Para isso é preciso um grande plano de educação, e que a escola tem um papel fundamental para isso. Então, para mim, o orçamento participativo ele é apenas uma parte. Ele é uma parte. Né? O que nós precisamos fazer, quando a gente fala participação popular, é ouvir. Inclusive, nós teria que ter internet gratuita, para que a pessoa pudesse telefonar e dizer, ó, aqui está desperdiçando tal coisa, aqui está desperdiçando água, aqui tá desperdiçando tal coisa, aqui tem uma luz ligada o dia inteiro. Para que as pessoas possam participar efetivamente, porque isso não é fácil. Uma vez ou outra eu faço uma assembleia e decido junto. Mas ouvir o dia a dia, a população que está sem médico, a população que está sem transporte, né, uma pessoa que não tem casa para morar, a indústria, ou seja, o que é um projeto de fazer casa popular? Significa fazer andar a indústria da construção civil. Só para dar um exemplo, Gravataí foi um polo cerâmico formidável. Por que ele foi decrescente? Nós compramos da onde? Da China? Não. Então, aqui nós poderíamos, a partir, por exemplo, de fazer casas populares, poderia dar chance a que essas empresas voltassem a funcionar. Com a prefeitura comprando seus materiais, etc, etc. Então, é um polo, nós não podemos perder um polo de experiência na área de cerâmico. Né? Então, nós perdemos isso, nós vamos deixando definhar,
porque não fazemos o dever de casa, que é ajudar essas empresas a transpassar os problemas que porventura tenham. Né? Então, participação popular é muito mais, Martinelli, é muito mais do que o orçamento participativo, é Ok. muito mais. Eu estou Vai ouvindo lá. o candidato Jairo Carneiro, do PT, candidato à prefeitura de Gravataí. Jairo, o seguinte, é um site com cobertura política, de bastidores. Vamos entrar um pouquinho na política aqui, partidária também, um pouco, as questões polêmicas Sim. políticas, por favor. Como tu, apesar de não ter mandato, ter tido mandatos políticos, né? Tens uma personalidade dentro do PT de Gravataí com uma das maiores trajetórias, né, de luta, né, sindicalismo, tudo. Qual a tua análise para que o PT, do maior partido de Gravataí, tenha chegado ao ponto de, em 2016, ter feito menos votos do que o PSOL e não ter representação na Câmara? Nas eleições, quando sai um conjunto de vereadores que saem do PT, né, isso nos cria um problema não insanável, mas vai ser um grande problema. Nós ficamos sem mandato na Câmara de Vereadores, né, e tivemos dificuldade de reconstruir. E tu sabe sobejamente que nós fomos atacados duramente no Brasil inteiro, duramente atacados. Né? Tudo que não prestava era coisa do PT. Né? Então, nós passamos por um período muito difícil. Então, recuperar isso. Então, eu sou candidato, escolhido pelos meus companheiros do PT, com coragem de entrar e mostrar a cara. O PT tinha que vir nessa eleição. Ele tinha que dizer: nós existimos e nós vamos propor aqui uma chapa para concorrer à eleição. Eu estou aqui com a minha companheira Patrícia Patisbel, que é a candidata vice, está aqui na minha casa, aqui, ouvindo essa participação. Então, a gente tinha obrigação, né, de concorrer. Você está de Tentamos vermelho, por várias Jairo, vezes. você está de Como? vermelho, Sim. né? Parece que usar o vermelho hoje em dia o pessoal não curte mais, né? Já tivemos tempos melhores, né? Já tivemos tempos melhores, né? A gente vê até em algumas Mas ainda nós. campanhas que o vermelho vira outras cores, né? É, é. Porque o pessoal conhece o vermelho do PT, ou seja, reconhece, né? As pessoas reconhecem, é bom de saber que a gente está fazendo campanha e está bom de fazer porque as pessoas reconhecem, está no tempo do PT, no tempo do Lula, as pessoas reconhecem isso, sabe? E para nós é muito importante nós ver esse reconhecimento, né? Jairo, Não para ficar, não para ficar vivendo de glórias, né? Vivendo de glória não adianta nada. Mas foi um momento, nós fizemos uma experiência fundamental no governo federal, nós fizemos uma experiência fundamental. Eu acompanhei de perto toda a discussão, por exemplo, do setor automotivo, para que a gente pudesse vender caminhões, vender tratores para os agricultores, etc. Foi um período rico para a gente, período rico, da indústria acelerando, da economia acelerando em função, inclusive, da área rural, que é uma área sofrida, que tem pouco investimento, né? E ela é vital. A área rural ela tem uma demanda extraordinária. Por isso, a nossa proposta de mercado público em Gravataí. Para poder que o agricultor aqui da região, da minha região, tem muito agricultor, pequeno agricultor, para ter um espaço de venda, de apresentação do seu produto, inclusive para o pequeno mercado das vilas poder comprar aqui e não precisar ir no Ceasa. Então, aqui na conversa aqui do lado da Morungaba, com os trabalhadores aqui, nós conversamos muito sobre isso, a importância que tem do mercado público, porque é um lugar, além de oferecer esses produtos, é um lugar de cultura, é um lugar de encontro das pessoas. Ali tem um café, ali tem restaurante. O mercado público é um lugar de encontro. Muito importante de qualquer cidade, o mercado. Quem conhece o mercado de Salvador, conhece o mercado de São Paulo, sabe da importância que tem o mercado público, mesmo Porto Alegre, né? Então, a gente, quando propõe isso, propõe por quê? Que acha que a agricultura tem que ter chance de poder ter um espaço de poder expor. Os trabalhadores que trabalham com artesanato têm que ter um lugar para expor o seu produto. É Jairo, isso? Os lojistas podem ir lá no mercado tem suas lojas, por que não? Né? Jairo, até para quem está nos assistindo, né? O programa de governo do Jairo, ele está no site da Justiça Eleitoral, no Divulga Cand, lá, você procura no TSE, tem todo o programa de governo.
Eu sigo aqui com uma análise, pergunta também um pouco mais na linha política. O site, o seguinte é o site de política, né? Então, peço que me perdoem também, às vezes, Claro, por claro. sair um pouco dessa questão das propostas para tentar trabalhar, assim, quem é o Jairo, onde o Jairo se coloca nessa eleição e o próprio PT, né? Ainda voltando um pouco ali, falavas da saída de companheiros, né? O Daniel Bordignon e os vereadores que saíram na época, como o Dimas, que hoje é candidato a prefeito, eles traíram o PT. Tem um cortezinho. Eu não ouvi. O Daniel Bordignon e os vereadores que saíram do PT à época, como o Dimas, que hoje é candidato a prefeito, eles traíram o PT. Não, não tem essa visão moralista de traição. Eles seguiram o seu caminho, achavam que deviam sair, achavam que era mais confortável estar em outro partido e se foram. Né? Para nós foi muito duro no momento, porque foi a véspera da eleição. Né? Então isso dificulta muito para a gente. Então nós temos que buscar um outro candidato do PT, que tem o mínimo de possibilidade de entrar. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não tenho, como está dizendo, nunca tive um mandato eletivo. Eu tenho mandato no sindicato, mandato na CUT, mandato na Federação dos Metalúrgicos, mas nunca na política partidária tive um mandato. Né? Então é um sujeito novo, que pode ter o benefício de ser novo, né? E não ser tão criticado pelas coisas anteriores, mas tem também o problema de não ser conhecido. E com a pandemia foi terrível para a gente poder ir para a rua para conversar com as pessoas. Terrível. Né? Eu não acho que é traição. Eu acho que as pessoas têm o seu caminho. Nós não podemos ter essa visão moralista das coisas. Não, cada um sai porque entendeu que era o seu momento, a sua hora, e saiu, foi embora. Porque serviram. Quanto serviram tanto ao PT, tanto o Bordignon, quanto o Dimas, quanto a Anabel, todos esses serviram, né? Estiveram aqui junto com a gente tanto tempo, né? E nós gostávamos que tivesse. Tanto é que quando sai, é sempre um baque, né? Então, para nós não tem essa questão de ter um mal-estar ou coisa assim. Não tem mal-estar nenhum, nem com o Bordignon, nem com nenhum deles, né? E com agora, o Dimas, aliás, o Dimas eu conheço. Jairo, Sim. Há uma dificuldade enorme das esquerdas se unirem, né? Ver na questão nacional, no segundo turno da eleição entre a Haddad e o Bolsonaro, o Ciro Gomes pinoteou. O de São Paulo agora o PT, por uma estratégia local, não apoia o Boulos, né? Aqui em Gravataí também, por que o PT e o PDT não estão juntos, por exemplo? É exclusivamente pelo voto da Anabel a favor da cassação da prefeita Rita Sanco, naquele 2011? Quando eu vejo, Marcinelli, quando eu vejo essa conversa sobre a Anabel, sabe, quantos votos caçariam a Rita? 30 e tantos votos. Não dá para jogar nas costas de um vereador, mesmo ter sido o último a ser votado, não dá para jogar nas costas dessa pessoa. Foram tantos votos, 30 e tantos votos que caçaram a Rita. Então não dá para ninguém se eximir de jogar nas costas de outro. 10, Jair. A época tinha uma redução de vereadores e Gravataí tinha 14 vereadores. 10 votos, sim. Então não dá para jogar nas costas de uma pessoa. Seria injusto jogar nas costas de uma pessoa, que era um entre os 10. Né? É um entre os 10. Se era o último a votar ou não importa. Então, é uma visão, de novo, entre a questão moralista. Nós temos um período de discutir a questão moral. Né? Só o moralismo interessa. Se o PT defende a garantia dos direitos das pessoas LGBTs, né? Aí é uma crítica. O PT defende. Isso é uma questão moral. Eu não estou discutindo igreja. Eu estou discutindo uma prefeitura que cuida dos seus filhos, seja eles quem forem. Né? Então, para nós não tem essa mágoa. Não tem essa mágoa. Viu? Isso fica tranquilo. Não tem essa questão. Agora eu quero dizer uma coisa aqui publicamente contigo. Nós fizemos várias reuniões com o PCdoB, com o PSOL, e convidamos sempre nessas reuniões, todas elas convidamos o PDT. Se eles forem sérios, tem um documento lá do nosso convite para a reunião, para nós discutir eleição de 2020.
né? O PDT, Todos foram o convidados. PDT, inclusive, os principais líderes, o Daniel Bordignon, a Anabel, Lorenzi e Rosane Bordignon, assinaram aquele manifesto em apoio ao Haddad, né, no segundo turno da eleição, Sim, junto sim. ao PT, né? Que foram gestos, peguei, né, uns gestos mas nós convidamos sempre eles para participar e eles nunca participaram. Nós lamentamos, na reunião, lamentamos, daqui a Patrícia aqui do meu lado, a candidata vice, lembrando quantas vezes nós convidamos e sequer nos respondiam para dizer, ó, não vamos poder ir, não queremos ir, não temos interesse, porque ali poderia sim selar a aliança, ali poderia selar a aliança. Porque nós temos consciência de que nós separados somos muito mais fracos, né? Nós queríamos juntar. Agora, juntar não é o juntar não é eu ir incondicionalmente apoiar alguém, é sentar e discutir, né? Discutir. Nós, inclusive, dizíamos desde o começo, a candidatura do Jair é a gente botou a candidatura em função de que nós temos que apresentar alguém. Agora, nós não brigava para que fosse o prefeito ou o vice-prefeito, não era essa a nossa briga. Não tinha essa briga. Então, quero dizer para ti com todas as letras. Convidamos várias vezes essa mágoa de dizer que votou pela cassação da Rita, isso são águas passadas. Isso não move moinho nenhum mais. O que nós queríamos é a união para que a gente pudesse dar para a cidade um outro rumo, uma outra prosa, uma outra forma de governar. Né? Então é isso. Então, só quer dizer claro para ti, não teve esse problema. Certo. Não teve esse problema. Vê que essa sua declaração é uma declaração bem forte, né? O senhor está dando uma senha de que isso ficou no passado, né? Porque no imaginário do político da cidade ainda havia essa impossibilidade de colocar numa mesma aliança Rita Sanco e Anabel Lorenzi, né? Mas é aquela história, né? Já dizia o Frei Beto, né? Na época da ditadura lá, que a esquerda só se une na cadeia, né? É difícil, né? Mas... E muitas vezes, Martinelli, muitas vezes nem lá. É, verdade. Nem lá, nem lá. Não, é uma expressão do Frei Beto, porque ele fazia essa crítica, né? Que o povo não se junta. Nós estamos vendo agora uns esboços aí com Lula, com o Ciro Gomes e outros aí, buscando talvez uma conversa nesse sentido. São Paulo, não dá para desprezar a importância do PT em São Paulo. Então, a candidatura do Tato, por exemplo, lá em São Paulo, é uma candidatura que está dada. Né? Não houve Mas possibilidade lá. Me permite entrar um pouquinho nessa, já que tu tem esse conhecimento dentro do PT, tu pertence à maioria nacional, né, do Lula, do José Dirceu, tu conhece esse interior do PT. Não é apenas uma posição estratégica do PT em São Paulo para evitar uma vitória do França lá? Não foi uma estratégia? Não. Nós temos uma militância muito aguerrida em São Paulo. E o Gilmar Tato é um sujeito que tem uma bela entrada nos bairros populares de São Paulo. De muito tempo já conheço, desde quando ele foi candidato a deputado, tem uma votação extraordinária nos bairros mais pobres, nas vilas mais pobres. E é onde, onde o França tem os seus votos também, né? Tem, também. Mas onde o França tem seus votos, e aonde também tem seus votos, o Russomano. Mas o Russomano está desaparecendo do Senado, está virando pó. Está virando pó, né? O Russomano, porque aí tu tem o Boulos por um lado, tu tem o França por outro, tu tem o Tato por outro, então o Russomano está perdendo voto. Inclusive o Boulos é importante a candidatura do Tato nesse sentido, que desidrata o Russomano em São Paulo, né? Então, num segundo turno, certamente vai haver apoio. Se o Boulos, que o Boulos está buscando uma estratégia de ser uma figura nacional. Já é. O fato de estar disputando a prefeitura de São Paulo com a tendência que tem de apoio a ele nesse período, ele já é um vitorioso, já é uma figura nacional para poder compor futuras propostas federais. Então, eu acho que o Tato faz um papel importante, né? Faz um papel importante. E se tiver que apoiar o Boulos segundo turno, apoia-se o Boulos segundo turno. Nós estamos em Santa Catarina com a candidatura do PSOL, né, secundado por um do PT, né, uma pena que no Rio de Janeiro o Freixo, que é um grande quadro, se dispôs a ser prefeito,
Como ele propôs a Benedita de vice, o pessoal não aceitou. Não quer o PT, né? Porque é um pouco assim, o PT tem marca, então tem que cair fora. É uma pena, porque então não dá para jogar tudo no colo do PT, porque quase sempre diz, o PT que sempre quer ser ele, quer ser protagonista toda a vida, e o Lula não sei o que mais. Olha, o que o Lula já ouviu do Ciro Gomes não é brincadeira, mas eu acho que não tem que guardar mágoa, tem que juntar, porque o Ciro é um quadro, queremos nós ou não, é um quadro, né? Então a gente tem que olhar isso com outro olhar. Então quando eu falo do impeachment, ou do golpismo, como tu diz bem, da Rita Sanco, né, isso está no passado aqui. Está no passado. Quando eu digo passado é em termos de olhar para ver, bom, quem ajudou, quem não ajudou, etc. Isso está ali. Isso está ali. E eu cuido muito isso para não botar no colo de uma pessoa a culpa pela cassação. Né? Então nós temos que cuidar isso, porque ali foram 10 votos pela cassação. Portanto, não é uma pessoa que votou e ela deu a derrota para a Rita. Não foi. Então, isso é uma injustiça fazer isso. Isso é típico de disputa eleitoral, onde eu quero magoar, onde eu quero falar mal do meu adversário. E isso eu não vou fazer, porque eu acho que a vida é tão curta para a gente ficar nesse tipo de rame-rame. Né? Nós temos que avançar muito, mas temos que avançar muito mais. Nós somos muito mesquinhos, nós somos muito pequenos. Nós não temos condição de olhar o conjunto todo. O povo passando fome, o povo passando necessidade porque não tem emprego, o povo está sem saúde, e a gente ficar nesse rame-rame entre nós, não gosta de ti, não gosta de mim, etc. Não dá mais isso, né? Ou seja, não dá para bancar a figura. Nós temos que discutir projetos concretos, propostas concretas. Qualquer um que ganhar a eleição aqui terá o nosso reconhecimento e terá o nosso respeito e apoio naquilo que for possível, porque a cidade tem que andar. Não é o prefeito que tem que andar, a cidade tem que crescer, a cidade tem que andar, a cidade tem que desenvolver. E nós vivemos aqui, eu vivo bem aqui, porque fui muito bem acolhido aqui. Quero que Gravataí cresça. Gravataí tem um potencial enorme, inclusive do ponto de vista ambiental. Tem uma possibilidade enorme de crescimento e de reconhecimento da sua importância turística, da sua importância para o meio ambiente. Então nós temos que discutir isso. É isso que está em jogo a população aqui. Né? É passar fome ou não passa fome. É ter emprego ou não ter emprego. É ter casa morar ou não ter casa morar. Esse é o problema do povo. O problema do povo não é se o Jair é mais bonito, menos bonito, etc. Isso não está em jogo. Né? E nós temos que ultrapassar isso. Numas eleições desse tipo nosso aqui, ela é muito ainda de personalidade, de figura, de personalidade. Por quê? Porque ela é uma campanha que vai para a mídia, então tem que apresentar uma foto assim, não sei o que, ou seja, ela é muito midiática a coisa tem pouca origem lá no bairro, lá na vila, na organização popular. Né? A organização popular é que pode dar esse rumo. Então, a Martinelli, eu repetir, então essas coisas da cassação, etc., estão ali adiante, já passou. Nós estamos para frente, nós temos bola para frente. Né? E vamos sentar tantas vezes quanto for necessário para nós avançar. Nós vamos ter eleição para governador, nós vamos ter eleições para presidente da República, nós vamos ter eleições para uma série de coisas aqui para frente. O que não falta para nós aqui é eleição, né? Sim, o Jairo, então nós vamos ter que avançar. O marqueteiro João Santana foi marqueteiro do Lula, da Dilma, depois foi um X9 ali, o delator na Lava Jato também. Mas ele no Roda Viva, ele defendeu, semana passada, uma chapa com o Ciro Gomes, candidato a presidente, e o Lula de vice. Ele considera que o Lula seria mais ou menos uma articulação como aconteceu na Argentina, né, com a Cristina Kirchner. Tu consegue imaginar a possibilidade do PT abrir mão da cabeça de chapa em 2022? Claro. Porque nós temos companheiros que pensam. Né? Nós temos lá um Gilberto Carvalho, nós temos lá o próprio Zé Dirceu, que ainda tem uma importância entre nós muito forte, né? Que pensam política e pensam com essa visão. Né? Por que não pode ser vice Ciro Gomes? Qual é o pecado? Por que não poderia ser vice aqui de um candidato aqui de Gravataí? Eu, por exemplo, em vez de ser candidato a prefeito, ser vice. Poderia. Mas isso não é uma coisa de se jogar no colo, de negociata. É uma discussão política de fundo. Programa, proposta, jeito de fazer. Como inclui o povo, mais ou menos. Então, eu acho
perfeitamente possível, se nós crescermos, né, cara? Se a pandemia deixar nós crescer mais, deixar nós melhorar, eu não teria nenhum problema de apoiar uma chapa dessa. Eu não teria nenhum problema, ao contrário, eu faria com muito gosto uma campanha, né? Não sou daquele que diga, se ligou foi para Paris. Bom, foi para Paris, o cachorro devia ir, né? Agora, se isso é um erro político dele ou não, não sei, né? Ou seja, nós não podemos viver disso, porque aquele dia lá, eu me lembro quando eu era criança, aquele dia tu pegou meu pedaço de pão e não sei o que mais, então tu briga com os irmãos porque tu tem essas birras. Não, não. Nós somos irmãos e queremos avançar para a melhoria do Brasil, para o Brasil crescer, para o Brasil ter emprego, para o Brasil ter vida boa das pessoas, etc. E o Brasil é possível fazer isso. É possível fazer isso no Brasil. É um povo maravilhoso, um povo capaz de articular e organizar isso. Gravataí, eu acho que... Jairo, Gravataí deu 7 a cada 10 votos para o Bolsonaro na última eleição. Tu percebe de lá para cá alguma diferença, algum desgaste do governo federal, ou o Gravataí ainda é bolsonarista? Não, não em Gravataí só, mas tem um desgaste do Bolsonaro reconhecido por todo mundo, né? Não só em pontos percentuais, como o Brasil hoje, como se diz a expressão que se usa aí, é quase um para internacional, né? O Brasil é meio assim, ninguém quer chegar perto, né? Agora o Biden venceu as eleições, ele vai bater na questão ambiental, porque para ele é um trunfo que ele desenvolveu na eleição lá nos Estados Unidos. Agora ver um país como os Estados Unidos agora vão entrar com quanto tempo nessa eleição? Não sei, não sei. Trump não foi mais aceito. Significa que a derrota de um esquema de direita, de um esquema que tinha o presidente, o Trump, como chefe da direita internacional, dos obscurantistas, dos moralistas, dos atrasados, que atrasam o mundo. Então é isso para mim que é a impressão que me dá, né? O que de certa forma também não significa que o mundo vai ficar mais colorido agora, né? Porque os democratas estavam por trás de todos os golpes, né? Por exemplo, no Brasil, né? Sempre foi em governos democratas. O golpe da Dilma, por exemplo. Né? Sim. Sim. Não muda. Eu acho que com o Biden não muda. Essencialmente, os Estados Unidos é um país imperialista, isso não muda. Mas o que demonstrou nessa eleição é que os Estados Unidos já não é mais aquela potência que imaginava ser. Já está com a economia em problema. Aliás, o capitalismo no mundo está com problema. Por isso nós temos que trabalhar noutra lógica econômica. Não dá mais para trabalhar nessa lógica. Então, aqui... Dentro disso, Jairo, tu acha que um prefeito ele precisa voltar os olhos para a China também? Não tem oportunidades por lá? O prefeito tem que voltar os olhos para onde tem possibilidade de parceria, né? Para onde tem possibilidade de parceria, né? Então, eu acho que ele tem que voltar, porque a China, querendo nós ou não, é uma potência, né? E os Estados Unidos estão em franca declínio, franca decadência, né? Enquanto que a China, ao contrário, seja na área da eletrônica, seja na área da medicina, seja em que área que for, a China cresce. A China vai ser, a superpotência do mundo vai ser a China. Por isso, o desespero do Trump lá, né? Para que o Brasil não compre vacina da China, não compre vacina. Coloca na saúde, por exemplo, um problema ideológico. Eu quero saber se a vacina votaria no Bolsonaro ou não. Eu quero saber se a vacina vai servir para nós imunizar nossas crianças, nossos professores, nosso povo aqui, para que ele volte a ser feliz. Nosso povo está morrendo de tédio, morrendo de doença mental, de violência doméstica, porque nós não conseguimos sair de casa, não conseguimos encontrar o vizinho, encontrar a vizinha, os parentes. Então o prefeito... Eu vou dizer para ti, Martinelli, eu tive em 78, eu tive em Barcelona, para compreender o que é o que eles chamam lá de consórcio da saúde, que é um consórcio entre vários hospitais que trabalham em conjunto para a formação profissional, para o combate à contaminação hospitalar, a compra de equipamentos e de medicamentos fazem em conjunto, né? Numa zona ao redor de Barcelona. E eu fui lá tentar conhecer para ver o que é um governo que entra para dentro
e que apoia essa iniciativa, né? Diminuindo o custo, porque diminui o custo assim, né? Comprando em conjunto, fazendo em conjunto. E essa é a receita para nós aqui, para nós pensar no emprego. Não terá emprego para todos. Nós vamos ter que reinventar o nosso emprego. E se reinventa com economia solidária, com cooperativas. Nós temos exemplos formidáveis de cooperativa, onde os trabalhadores se juntam a partir de uma visão comum ou de uma profissão comum, e dali começam a produzir e dirigem o seu negócio. Né? Tem tantas experiências no Brasil formidáveis, né? Principalmente de mulheres que se juntam e que fazem confecção, que fazem bolo, que fazem pão, que fazem... ou seja, tem uma infinidade de possibilidades. Cabe ao governo instrumentalizar e cabe ao governo apoiar as iniciativas. Nós vamos tentar começar agora todo um conjunto de cursos, inclusive, se for possível, com a parceria com a Câmara de Vereadores. É um conjunto de cursos para a pessoa entender o que é legislação cooperativa, para que ela possa facilmente construir uma empresa deles mesmos, né? Que não tem relação de empregado, mas é deles, para que eles comecem a produzir desde de roupa, calçado, seja o que for, né? Até a questão do lixo reciclável. Tem uma infinidade de possibilidades. Uma infinidade. Na fome agora que nós vamos ter depois da pandemia, nós temos que ter restaurantes, mas não restaurantes populares da prefeitura lá no centro da cidade. Nos bairros, nós temos que organizar mulheres, como nós já organizamos em Porto Alegre, uma experiência que se chama A Fome Tem Pressa. Que a gente organiza o quê? A gente se junta, faz comida e distribui para as pessoas que estão necessitadas. Isso é possível fazer no bairro. É possível organizar porque as pessoas conhecem quem está passando fome, qual é a pessoa que está passando fome, e possa se juntar. E nós temos restos de produtos, por exemplo, quando eu falo em mercado, tem produtos da economia aqui, local, que sobram. Conversei com agricultores aqui, que sobram produtos que poderiam usar para fazer comida para as pessoas. Para qualquer pessoa que está passando fome, comida. Aqui não é quem é associado a tal, quem é... Não. Qualquer pessoa teria direito a esse alimento, como nós fizemos lá em Porto Alegre, com uma experiência já bem acumulada, né? Então, é possível, Marcinelli, a vida pode ser muito melhor do que a gente imagina. A vida é ruim porque a gente estraga. A gente não ajuda ela a crescer, ela a se expandir. A gente não é capaz de fazer que nem um bolo, bater para que ele cresça, né? Para que ele fique grande. A gente é mesquinho. Principalmente na discussão da política, a mesquinharia é algo terrível, né? É algo terrível. Então, nesse aspecto, nós temos que avançar. E muito ainda. Desculpa, eu sou falastrão, né? Te cuida. Está cortando quando... Jairo, tiveste um problema de saúde, né? Que inclusive te impediu um pouco de estar mais na rua, né? E de ir aos debates, infelizmente, né? Já que acho que tu colaboraria muito também com o debate. Estás bem? Tens condições de assumir a prefeitura, caso eleito? Fisicamente tem. Eu já recuperei muito, eu tive um AVC, já recuperei muito, né? Já caminho bem, já estou me articulando sozinho em casa para fazer uma comida, fazer uma coisa, trocar de roupa, etc., que eu não conseguia fazer isso, já estou conseguindo fazer. E eu acho que eu tenho condições porque a prefeitura não assume sozinho. Estou te falando da Patrícia, porque é a candidata a vice, que é uma mulher extraordinária, né? Que vai pegar junto, que vai puxar junto, no mesmo tranco. Ela é assistente social, ela conhece toda a questão do SUAS, que teve um debate outro dia, né, sobre isso, né? Ou seja, ela conhece o que é a coisa pública, o trabalho da ponta, né? Daquele trabalhador da prefeitura que atende na ponta. Quem trabalha na prefeitura hoje, Marcinelli, é os que curam, os que ensinam, os que cuidam das pessoas, são esses trabalhadores. Não dá para ser grosseiro com esses trabalhadores que dedicam a sua vida à nossa saúde, à nossa formação na escola e dedicam com o assistente social, dedicam a cuidar das pessoas que mais precisam lá no canto da vila. Então, é preciso ter uma visão positiva da vida. Eu tenho uma posição positiva da vida e acho que tenho condição de assumir.
porque não votar sozinho. Votar com o secretariado capaz, interessado, etc., sem dúvida nenhuma. Perfeito. Jairo, vou te fazer um Nossa. desafio aqui. Sei. Faça uma crítica e um elogio para cada um dos adversários. Anabel Lorenzi. Eu vou dizer para ti, cara, com cuidado para não cometer injustiça, viu? Eu vou dizer para ti assim, ó, no tempo que a Anabel era vereadora em Gravataí, eu não transitava tanto por aqui. Eu trabalhava mais em Porto Alegre em função da federação. Então eu viajei esse estado inteiro. Então eu não conheço por exemplo, alguns aspectos da Anabel, como é que ela é, como é que ela não é. Não conheço. Então seria uma injustiça eu opinar, né, sobre a Anabel, sobre problema da Anabel, das qualidades até já falei, né? Então eu teria dificuldade de falar sob pena de cometer uma grosseria, entendeu? Clayton Com Manfro. a candidata. O Clayton Manfro é meu amigo de muito tempo. O Clayton trabalhou comigo no sindicatos metalúrgicos com uma parte muito interessante que era teatro de rua. Ele fazia teatro de portas de fábrica. Quantas vezes nós levamos as nossas propostas para a fábrica a partir do teatro? Porque, aliás, nada mais morrinha do que muitas vezes a gente ficar discursando em cima do caminhão, né? Então, o Clayton ia com a gente para a porta da fábrica, ali fazia esquetes que mostravam a realidade que nós queríamos mostrar ali, de uma forma artística, de uma forma bonita. Então, o Clayton, eu conheço ele, um menino muito bom, né? Um menino que eu tenho um grande respeito por ele, trabalhamos muito tempo juntos, um artista, né? Do teatro e etc. Então, eu não teria nenhum problema com o Clayton. Qual é o problema do Clayton? Nenhum. É um jovem talentoso, um artista talentoso, que faz teatro, que faz música e teatro de forma muito especial. E principalmente que dedicava para a gente, os metalúrgicos recebiam as nossas notícias em forma de teatro, na porta da fábrica. Para mim isso é uma coisa belíssima, é uma maravilha. Para a gente tirar o discurso. Dimas Costa. Dimas Costa, da mesma forma da Anabel. Eu não convivi com ele aqui. Ele foi candidato, ele foi vereador do PT, mas eu não convivi nem um tempinho com ele. Não convivi com o Dimas. Seria injusto eu dizer. Alguma crítica a ele? Não. Se eu tivesse uma crítica na área da política, não pessoal, era para dizer o seguinte: como é que o Dimas sai do PT e vai para a base parlamentar do Bolsonaro? Isso é incompreensível, né, cara? Incompreensível, porque a mesma base que tirou o dinheiro da educação, da saúde, congelou, que agora propõe reforma administrativa, que é um tiro no coração dos servidores públicos e do serviço público. Então, não é possível, né? Então, não dá para fazer uma coisa em Brasília e outra aqui. É impossível tocar Gravataí sem os recursos que vêm de Brasília. É impossível. E Luiz Apolon? Então, é incoerente. Luiz Apolon, sabe que eu agora na campanha, andando pela rua, eu nem conheci ele, o rosto, a cara dele, não conheço, então não tem nenhuma relação com o Zé Apolon, né? Agora, se for uma crítica, é a forma como ele se dirige ao servidor público, dizendo que o servidor público é o privilegiado. Isso é um absurdo. Uma pessoa que está propondo ser eleito ali, é essa visão que eu tenho do serviço público. Eu tenho uma visão diferente do serviço público. O serviço público é a nossa garantia, é a nossa saúde, é a nossa educação, é a nossa assistência social. Isso é serviço público, né? Então tem que ter respeito com esses trabalhadores. Essa crítica eu faria a ele. Como? Tamires Paveglio. Tamires tem para dizer o seguinte: a Tamires é uma mulher jovem e que teve coragem de se meter num lugar que quase sempre é tida para os homens, né? Muito corajosa, uma jovem mulher, né? Eu me encanto com isso, porque, olha, é uma maravilha ver uma mulher jovem e que tem coragem de entrar num mundo que é um mundo masculino, um mundo muitas vezes preconceituoso, e ela está ali, falando, dando a opinião dela. Eu acho corajosíssima. Então, eu acho que essa é a qualidade fundamental
que eu conheço ela muito pouco também, assim, Uma pessoalmente, crítica. da profissão. Como? Uma crítica. Uma crítica? Não, não teria crítica a menina, não teria crítica a ela, não teria nenhuma crítica, porque eu não tenho condições de fazer uma crítica, porque eu não a conheço na sua vida do dia a dia, né? Eu sei que é uma menina jovem, que está agora no PSOL e tal, e se apresentou na eleição, que eu achei de uma forma muito corajosa. Então, não tenho uma crítica específica para fazer a Tamires, né? Certo. Não tenho convivência para poder fazer isso. Jairo, eu gostaria de agradecer a tua participação nessa série de entrevistas, tua disponibilidade de responder a todas as perguntas. E a gente vai, o seguinte, vai divulgar em todas as plataformas agora essa entrevista, né, também. Beleza. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final, então, para o eleitor de Gravataí, por favor. Cara, sem ser repetitivo com o que já foi dito outras vezes, mas dizer, outro mundo é possível. Um mundo onde se dê bem, um mundo onde as pessoas estão preocupadas em cuidar da outra, né, e ser mais amorosas com as outras, né? Um mundo que ultrapasse o preconceito de cor, de gênero, etc. Nós podemos criar um mundo muito melhor para nós e nossos filhos. É uma vergonha que a gente entregue para os nossos filhos um mundo como nós estamos deixando, né? Não só por causa da pandemia, mas também por causa dessa visão de idade média sobre a questão moral, né? Então, as pessoas têm direito a serem o que quiserem. Assim como eu digo, as mulheres, a mulher tem direito a estar onde quiser estar. E a mulher não pode ser morta simplesmente por ser mulher. Quer dizer, cadê a empatia? Cadê a visão de convivência saudável com todo mundo? E nós podemos crescer muito nisso. Muito, muito, muito. Mas para isso é preciso que eu cale um pouco a boca, que eu não diga todas as impropérios que a gente costuma dizer. Né? Que a gente seja mais simples, que a gente seja mais humilde, né? E vá ouvir as pessoas, vá conversar com as pessoas, vai dar carinho para as pessoas, vai atender as pessoas. Eu acho que isso é possível. Então, quando eu descobrir que outro mundo é possível, nós vamos dizer, puxa vida, já esculhambamos tanto, já estragamos tanto meio ambiente, já atrapalhamos tantos jovens, já matamos tantos jovens negros, já mataram tantas mulheres. Ou seja, é preciso ultrapassar isso, e urgentemente, e é possível fazer isso de forma clara e precisa. E a prefeitura pode ajudar, criando serviços de proteção, serviços de estímulo, né, a uma outra visão, né, de vida. É possível isso. Tá E aí, certo. jornalistas como você e outros que fazem esse tipo de debate e abordagem, né? Eu agradeço novamente a tua participação, desejo sucesso à campanha, uma cada vez mais Obrigado. rápida recuperação para ti. Bom ver que tu tá bem aí e siga na luta. Obrigado, Marcinelli. Um grande abraço para ti. Grande abraço.